Então, vamos começar aqui. Substantivo. Vamos fazer com algo gramática, só que substantivo é um pouco menos complexo para a gente pensar no que é. Bom, as coisas têm que ter um nome, né? O meu pai, por exemplo, ele tem a mania de falar assim. Ontem mesmo ele fez isso. Eu até falei, nossa, pai, vou dar uma aula sobre isso amanhã. Ele ficou, pega coisa ali do não sei o quê. Eu falei, pai, fala o nome. Você fala coisa, não sei o que, a gente não entende o que você está falando. Então, quer dizer, as coisas, elas têm que ter um nome. Você precisa saber como chama para você poder falar. Pega o detergente, por favor, né? Coloque em cima da mesa o prato, não é a coisa, o coisa. Isso é muito bom também para vocês aprenderem e não fazer em redação. Redação, você vai sempre pensar no nome das coisas. Você não vai falar o coisa, a coisa, porque a coisa é aquela palavra que serve para tudo e não serve para nada, né? Por isso mesmo. Então, o que é o substantivo? O substantivo, ele é uma espécie de nomeador. Ele é o nome de tudo. A mesa tem um nome, tudo vai ter um nome. E claro que não poderia ser tão simples assim, né? Então, ele vai ter várias classificações, né? Então, o substantivo, ele pode ser uma coisa, pode ser outra coisa, a gente vai estudar agora. São 8 classificações. Não é muito demorado, porque cada classificação, na verdade, são 4 parzinhos, né? Então, a gente fala um par, outro par, no final dá 8, mas são 4 grupos. Então, é bem fácil. Antes de falar isso, uma coisa. Como eu sei, Giane, que uma coisa é substantivo? Como eu faço para saber se é um substantivo? Primeiro, você vai ver se está nomeando alguma coisa. E segundo, você vai ver se tem um artigo. Se tiver um artigo antecedendo, é um substantivo, tá bom? Então, a mesa, o computador, a Giane, sempre que tiver um artigo antes, vai ser o substantivo. Inclusive, se você colocar um artigo antes de uma palavra, essa palavra vai virar um substantivo. Por exemplo, se eu falar o andar tão belo de fulano. Andar é um verbo, mas se eu coloco o andar, eu transformo em substantivo. Então, eu tenho um verbo com valor de substantivo. Tudo bem? Então, quer saber se é substantivo? Olha lá, tem um artigo, é um nome? Ah, beleza, então é o substantivo. Certo? Aí aqui a gente vai pensar em algumas palavrinhas agora, tá bom, pessoal? Eu quero pensar, são muitas palavras, na verdade, então eu vou escrever aqui embaixo. Muitas palavras. O que são essas palavras? Eu quero saber, eu quero que vocês me digam aí na casa de vocês, onde quer que vocês estejam, se existe alguma relação entre essas palavras que eu estou escrevendo. Se vocês acham que elas são parecidas por alguma coisa, se vocês acham que não tem semelhança nenhuma, o que vocês acham? Bom, vocês não estão muito participativos, né? Então eu vou eu mesma falar o que eu acho. Eu vou até escrever duende aqui para tirar dali de baixo, se não ficar mais organizado. Tem alguma semelhança entre essas palavras, gente? Um livro. O livro eu posso pegar, ele é palpável? Eu posso, né? Eu pego um livro. O terremoto eu pego? Não, mas eu sinto, né? Eu, por exemplo, quase morri uma vez num terremoto de 8,9, de verdade, foi horrível, mas foi legal, uma experiência diferente. O terremoto eu sinto, mas não é aquele sentir interior, né? Tô falando de sentir mesmo, no tato, né? Eu tremi junto, então eu senti dessa forma. O ar. O ar também, né? Eu respiro. Tanto que quando a gente não consegue, a gente fala, ai, que falta de ar. Quer dizer que você não tem a consciência que você está sentindo ar, mas você está sentindo ar fisicamente. O Senado você vê, né? Você não vai pegar, mas você pode pôr a mão lá na construção, você pode ver, você pode desenhar. O João, o duende, ai, gente, o duende não existe mais ou menos, né? Você consegue fazer um desenho de um duende? Você consegue imaginar a cara dele, fazer, sei lá, um bichinho de pelúcia e pegar uma estátua? Consegue, né? Ai, Deus, você não consegue, verdade. Deus já é um pouco mais complicado. Você pode ter uma imagem na sua cabeça, né? Aquela coisa. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, então talvez o homem seja parecido com Deus, não sei. Mas o que acontece? O que a gente tem de semelhante? Se é que a gente tem alguma semelhança entre essas palavras? Se você pensar bem, para cada uma delas você tem uma imagem mental que se refere apenas a elas. Né? Quando eu penso em livro, eu penso só no livro, eu não preciso pensar em mais nada. O ar, eu consigo pensar só no ar, eu não penso em mais nada. Você tem palavras aqui que tem uma independência. Uma independência do quê? De tudo, né? Independência. É uma palavra difícil essa de escrever, hein? Viu, gente? Bastante difícil. Independência. O que acontece? Essas palavras não precisam de nada para existir. E na maioria dos casos, essas palavras elas se referem a coisas que podem ser palpáveis, coisas que podem ser ou sentidas, ou vistas, ou imaginadas. Lembrando que esse sentir, como eu estou dizendo, é o sentir físico, é o sentir do tato. São palavras que têm existência em si. Elas não dependem de mais nada para existir. Todas as palavras que não precisarem de mais nada para existir. Por exemplo, objetos, entidades, fenômenos naturais, lugares, elementos naturais, pessoas, instituições, personagens, tudo isso vai ser
substantivo concreto. Vou escrever de vermelho para vocês não esquecerem. Substantivo concreto. Então, concreto não é só o que eu pego, como eu disse, Deus você não pega, um duende de verdade não existe. O ar você não pega na mão, mas são coisas que você consegue imaginar a coisa em si. O ar em si você consegue imaginar, você consegue sentir no tato. São coisas que não dependem de mais nada para existir. Por exemplo, a natureza. A natureza você também consegue imaginar. Tudo bem? Então, sempre que for tudo isso que eu disse, objeto, instituição, pessoa, você tem uma imagem disso, é um substantivo concreto.